1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Se os irmãos quiserem se colocar de pé, fiquem à vontade. Alguns irmãos se colocaram, então vamos todos juntos acompanhar a leitura. No capítulo 4, do verso 7 ao 11, diz assim a palavra de Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, certamente todos nós aqui, sem exceção, todos nós vivemos na expectativa de algo em nossa vida. Uma entrevista para emprego, vivemos na expectativa talvez de um encontro com alguém, na chegada de um filho, o dia do casamento, o dia do aniversário, a promoção no trabalho, aquela expectativa de uma viagem que você pretende fazer e tem se organizado para fazer. E a nossa vida vai assim, de expectativa a expectativa. Qual a tua expectativa para o amanhã? Para a semana que vem? Para o ano que vem? Certamente, todos nós aqui vivemos em expectativas. Podemos definir que expectativas são momentos pré-acontecimento. Isso nós chamamos de expectativa. A expectativa sendo boa ou ruim, ou seja, ela é um todo, um misto de sentimentos. E dependendo da condição emocional e psicológica de cada um de nós, as expectativas podem provocar reações diversas: medo, ansiedade, cautela, entusiasmo. É um misto de emoções que as expectativas nos causam. E alguns até afirmam que preferem não ter expectativas. Talvez você seja um desses que já afirmou dessa maneira: não, eu prefiro não viver de expectativas, eu não gosto de nutrir expectativas. Mas a bem da verdade é que ela existe e ela está aí, no fundo do seu coração. Nós nutrimos expectativas. E muitos preferem simplesmente dizer assim: olha, eu prefiro deixar acontecer. E considerando isso, eu pergunto a você nesta noite: como você tem vivido a expectativa da eternidade, do retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo? Como eu disse, todos nós aqui vivemos de expectativas, né? Do casamento, da viagem, da promoção no trabalho, vivemos de expectativas em todos os âmbitos. Mas hoje, com base nesse texto em que lemos, o apóstolo Pedro nos remete a esta pergunta: como você e eu temos vivido a expectativa da eternidade? Quais são os sentimentos que surgem em você? Quais as reações que você tem quando o seu coração se enche de expectativas, se é que na verdade se enche dela, da eternidade com Cristo? Porque nós vivemos nesse momento pré-acontecimento, né, que é a expectativa, com N coisas na vida, mas e concernente ao retorno de Jesus Cristo. Por isso,
Pedro nos aponta 4 imperativos, conforme está exposto aí, neste texto, em que nós vamos avaliar um a um. E os imperativos são, começa aí no verso 7, né? Ser, quando Pedro disse, sede, e aí ele vai dizer o que nós devemos ser. Depois nós temos um outro imperativo, no verso 8, tende, do verbo ter, né? Um outro imperativo está aí no próximo verso, verso 9, servir. Aliás, no verso 10, servir uns aos outros. E o último é fale, do verbo falar. Então são 4 imperativos, considerando que o sede aqui repete, né, no verso 9, mas são 4 imperativos que irá nos ajudar a viver a expectativa da eternidade. O crente é aquele que, segundo o apóstolo Pedro, nesse capítulo, nessa porção do texto que nós lemos, ele está vivendo já com o pé na eternidade, com um olho no futuro, com um olhar para aquilo que nós tanto aguardamos, que é a eternidade com Cristo. Portanto, meus irmãos, eu proponho o tema do sermão nessa noite, vivendo na expectativa da eternidade. Vivendo na expectativa da eternidade. E como nós viveremos nessa expectativa, neste momento de pré-acontecimento? Como vamos viver aguardando o retorno glorioso de Cristo? Pedro nos dá alguns apontamentos a partir do verso 7, e a primeira coisa é que o fim está próximo. O fim está próximo, e isto é algo que nós devemos considerar todos os dias. Esta verdade já havia sido anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo nos seus evangelhos. A mensagem de Jesus sempre foi: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Tanto Paulo como Tiago, o próprio apóstolo João também nos apontam esta mesma verdade. Estamos vivendo os últimos dias. Desde o evento da encarnação de Cristo, quando ele veio a este mundo, iniciou o seu ministério curando os enfermos, expulsando os demônios, apregoando o ano aceitável do Senhor, e morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, e subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Desde esse evento, a igreja tem vivido com um olhar no futuro, vivendo a expectativa da eternidade, vivendo a expectativa dos últimos dias. O estabelecimento do reino de Deus através de Cristo é o que nós costumamos de chamar na teologia do já e ainda não. Cristo já reina soberano. O seu reinado foi inaugurado quando ele de fato consumou a sua obra na cruz. Iniciou-se com a sua vinda, a sua encarnação, a sua morte na cruz, ressurreição e ascensão ao céu. Cristo já reina, mas também aguardamos um tempo aonde de fato este reino será estabelecido de forma final. Esse é o ainda não. Então Cristo já reina soberano, vivemos no tempo do fim, mas ainda não, porque cremos que ainda chegará um tempo em que o fim será marcado pelo retorno glorioso de Jesus Cristo e a instauração do seu reino de forma final. Esta sensação de viver às portas do desfecho da história, de um novo começo, de um novo tempo na eternidade, é muito importante para que eu e você nessa noite compreendamos como que o cristianismo primitivo, os nossos irmãos do passado, a igreja do 1º século tinha tanto vigor, tanta vitalidade, tanto poder, tanta alegria de servir a Deus. Sabe por quê? Porque eles viviam na expectativa da eternidade. Eles viviam hoje crendo que Jesus de fato iria voltar naquele tempo, ou no seu tempo. E isso era o combustível que fazia com que a igreja estivesse sempre com a sua lamparina acesa, usando essa figura de linguagem. Estava sempre com as suas vestes alvas, brancas,
o óleo sobre a sua cabeça, ou seja, a igreja estava sempre pronta, preparada para encontrar-se com o seu Senhor. As pessoas viviam de forma a pensar sempre na eternidade. Não deixavam a sua vida comum, trabalhavam, criavam seus filhos, se casavam, tinham seus afazeres, mas o pé estava na terra, mas o pensamento estava na eternidade, estava no céu. E a pergunta que eu nos faço nesta noite é: como temos vivido essa expectativa hoje? E é interessante que os cristãos primitivos viviam na expectativa do fim, da glória, da eternidade, porque, meus irmãos, eles abraçavam essas verdades que Pedro está escrevendo para eles. Eles cumpriam tudo de fato a sua vida não estava limitada a este mundo, a este plano. Então, quando nós consideramos aqui a primeira forma em que podemos viver na expectativa da eternidade, já que consideramos o fim de todas as coisas e que ele está próximo, é o que Pedro diz aí no verso 7, acompanhe comigo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, a primeira forma de vivermos na expectativa da eternidade é sendo criteriosos e sóbrios. Criteriosos e sóbrios. Para quem vive na expectativa da eternidade, critério e sobriedade são indispensáveis nestes últimos dias. Critério seria o quê? É um padrão que serve de base para que coisas e pessoas possam ser comparadas, julgadas e discernidas. Qual é o nosso critério bíblico diante do mundo e no tempo em que vivemos? Com que olhar você tem visto as coisas? Você tem sido criterioso na maneira como você vive, como você fala, na maneira como que você convive com os irmãos, com a sua família, criterioso na forma como você adora a Deus dentro dos padrões bíblicos? Então, o primeiro modo de viver pensando na eternidade ou na expectativa dela é avaliando qual critério temos usado nesses últimos dias. E sobriedade, que Pedro coloca aqui, é alguém que está em condições mentais para avaliar e analisar os critérios. Então, um está ligado no outro. O critério é a capacidade de julgar, comparar e discernir. E a sobriedade é exatamente a condição mental, cognitiva, psicológica, para que você possa analisar e avaliar os critérios. Quando Pedro diz que nós temos que ser sóbrios, ele está literalmente fazendo um contrário do ébrio. O que é um ébrio? É uma pessoa que vive jogada à bebedice. A pessoa que vive jogada ao alcoolismo, alguém que está sob o efeito de álcool, que está bêbado, sem condições para avaliar ou analisar critério nenhum. Você já viu bêbado tendo critério de alguma coisa? Com a sobriedade intacta para analisar algo? Não. Sobriedade vem de uma vida que é controlada pelo Espírito Santo. E ambos, critério e sobriedade, só conseguimos através de uma vida empenhada em muita oração, que é o que ele diz aqui: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Agora nos aperta, porque Pedro nos diz que a capacidade de avaliar as coisas, essa sobriedade e o fato de sermos criteriosos, isso advém de uma vida de oração. Se nós não oramos, se nós não priorizamos a nossa vida de oração, nós não teremos mesmo nenhuma condição de sermos criteriosos e termos sobriedade na expectativa da eternidade. De maneira nenhuma. Portanto, meus irmãos, devemos viver na expectativa da eternidade, pensando e fazendo tudo na nossa vida com critérios provindos de onde? Da palavra de Deus. Você vai tomar qualquer decisão, qual é o critério? A palavra de Deus. Você vai entrar num relacionamento amoroso, qual é o critério que a palavra de Deus tem para mim? Qual é o tipo de namoro cristão? Qual é o critério que a Escritura estabelece?
Você vai entrar em negócios, qual é o critério da Escritura? E sobriedade, para analisar tudo e reter o que é bom. Portanto, esse critério provém da palavra de Deus, e a sobriedade provém de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Somente pela palavra de Deus e por uma vida guiada pelo Espírito Santo, não viveremos como ébrios, como bêbados neste mundo, o qual este mundo mesmo tenta nos anestesiar, nos embebedar com seus prazeres e nos tirar a sobriedade e a capacidade de avaliar de forma criteriosa e bíblica a nossa própria vida. Você já viu pessoas que vivem de forma como se não considerasse nenhum critério bíblico para viver? Pessoas que agem de forma como se não tivessem sóbrias no seu juízo perfeito. E você se pergunta, é cristã? Por quê? Porque está longe de uma vida de oração. Portanto, Pedro diz que devemos ser criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações. Ou seja, do mesmo modo que oramos, o critério e a sobriedade serão características natas do crente. Um dos efeitos anestésicos deste mundo, meus irmãos, é frustrar ou nos tirar a expectativa da eternidade. Dificilmente nós passamos a vida, a semana, os meses, pensando na eternidade, pensando na vida com Deus, pensando que a qualquer momento não estaremos mais neste mundo, seja pelo retorno glorioso de Jesus, ou seja porque Ele pode nos chamar mesmo individualmente. Sempre pensamos que teremos mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, e aí programamos a nossa vida, programamos toda a nossa rotina, programamos nossa situação financeira, mas não nos programamos para a eternidade. Não nos programamos para a vida, aonde ela não será limitada a 80 anos, a 90 anos, quiçá alguém viva isto. Mas uma eternidade, meus irmãos. Não nos programamos para isso. Porque o mundo às vezes nos deixa ébrios, anestesiados com as coisas que ele nos oferece. Como já se passaram 2000 anos desde então, muitas pessoas já no tempo do apóstolo Pedro questionavam: uai, a promessa falhou? Cadê o Jesus que disse que ia voltar? Muitos nasceram, morreram, já se passaram tanto tempo que Jesus já subiu aos céus, tantos outros apóstolos já morreram, e os cristãos tinham que viver, meus irmãos, suportando essas afrontas, e de fato com uma dúvida real: será mesmo que o Senhor vai voltar? Ainda esses dias conversava com alguém sobre isso. As pessoas parecem que se anestesiaram a tal ponto que não creem mais que Jesus irá voltar, que o fim está próximo, que haverá uma nova vida, que haverá um novo tempo, um recomeço. Muitos, meus irmãos, passaram a viver com isto desde os tempos do apóstolo Pedro, de forma desregrada, de forma indissoluta, talvez até mesmo se perguntando: será mesmo que haverá um julgamento final? E o apóstolo Pedro responde. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Depois nós vamos pular lá para o versículo 8. Eu vou ler e os irmãos acompanham. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, diz assim: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias, olha os últimos dias vindo à tona de novo, está vendo? Pedro está insistindo nisso, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, com os seus escárnios ou com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, ou seja, como ébrios, despercebidos, entusiasmados com este mundo, e dizendo, verso 4:
onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde que os antigos profetas, Moisés e todos os outros profetas e reis morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então veja que já no tempo de Pedro eles estavam enfrentando esse tipo de zombaria. Ué, mas cadê o retorno de Jesus? Jesus está falando que vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, e essa conversa já se arrasta há 2000 anos. Aí Pedro, já vivendo aquilo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos afirmando: estes são zombadores, dizendo: olha, desde que eu era pequeno, a minha avó falava isso, a minha bisavó falava, o meu tataravô falava, e até hoje nada. E isto, meus irmãos, era um perigo, porque já no tempo de Pedro, pessoas estavam começando a desmotivar na caminhada. Para que eu vou viver uma vida santa? Para que eu vou procurar viver dentro dos preceitos da palavra de Deus? Eu acho que, na verdade, não terá julgamento nenhum. Jesus não voltará coisa nenhuma, isso é conversa. Agora olha o verso 8. Olha a resposta de Pedro para mim e para você. Há, todavia, uma coisa. Parece que Pedro está dizendo assim: vocês se esquecem de uma coisa. Amados, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como? E 1000 anos? Vamos ler ainda o 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então Pedro está aqui nos lembrando que Deus é atemporal. Ele não está preso na nossa linha de tempo. E ainda que pareça que Ele está demorando, meus irmãos, não compete a nós saber tempos e épocas. O que nos compete a saber é que desde que Cristo ascendeu aos céus, que inaugurou o seu reino aqui na terra, já estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias, chegará um tempo em que eles se consumarão com o retorno glorioso de Jesus, aonde o próprio Jesus disse: isso não compete a nós saber. A questão é como estamos vivendo na expectativa do fim. Talvez você já perdeu essa expectativa. Temos expectativa para tudo. Quando eu tiver 20 anos, quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver nessa idade, quando eu for para tal lugar, quando eu fizer isso, mas perdemos a expectativa que Cristo irá voltar e há uma eternidade que nos espera. E aí, sabe o que está acontecendo conosco? Estamos dormindo, estamos perdendo a capacidade de critério para avaliar as coisas, estamos perdendo a sobriedade de ter um olhar cristão para esse mundo e compreender o que se passa. E quando o crente perde critério e sobriedade, é porque ele já perdeu também a sua vida de oração. E Jesus disse por uma vez para os seus discípulos, a respeito da sua vinda: vigiai e orai, porque na verdade o Filho do Homem virá como ladrão, no dia e hora em que não sabeis. Veja que a oração está ligada com a vigilância, e é o mesmo aqui que Pedro nos diz: viver uma vida sóbria, viver de forma criteriosa e em oração. Para quê, pastor? Aguardando e vivendo a expectativa da eternidade. Vivendo a expectativa da eternidade. E como viver na expectativa da eternidade? Segundo ponto, olha o verso 8. O verbo aí é tende, né? Ou tenham. Com razão, o apóstolo Paulo diz que o amor é o dom supremo. Pedro nos informa exatamente isto no texto em que lemos. Olha aí o verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor. Isto é um elemento que não pode faltar na vida do cristão que está esperando o retorno glorioso de Jesus. Tende amor. E Pedro ratifica, atesta, confirma esta verdade, colocando o exercício do amor em destaque aqui. Acima de tudo, porém, tende amor, e amor intenso. Não é qualquer amor, não. Ele qualifica esse amor.
Você já viu pessoas que gostam de dizer assim: pastor, a minha vida é intensa, eu gosto de viver intensamente. E o conceito de viver intensamente dentro da cosmovisão do mundo é se esbaldar, né? É fazer tudo que tiver vontade de fazer, é fazer tudo que vier à sua mente fazer. Isso é viver de forma intensa. Eu sou muito intensa, eu gosto de sentir tudo intensamente, de viver tudo intensamente. Bom, Pedro aqui nos dá, meus irmãos, uma orientação em como vivermos na expectativa do retorno de Jesus, amando uns aos outros de forma intensa. Um amor que vai além de palavras, como nós lemos aqui na liturgia. E é interessante que qual é a intensidade desse amor? Em 1 Pedro 1, 22, abre a sua Bíblia aí, por gentileza, está pertinho aí. Em Pedro 1, 22, ele já havia dito uma outra característica do amor fraternal. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros como? Ardentemente. Então é de forma intensa, é de forma ardente que nós devemos amar uns aos outros enquanto esperamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou a sua volta, o seu retorno, porque ele já veio. E esse amor, Pedro diz que ele cobre multidão de pecados. Não é que amar é fazer vista grossa com os pecados de alguém, porque eu já vi pessoas interpretando esse texto assim: o amor cobre multidão de pecados, então ele põe pano quente por cima. Não, o amor que cobre multidão de pecados é o amor que ama justamente para reconduzir o irmão faltoso ao arrependimento. Eu te amo, é por isso que eu estou te exortando. Eu te amo, é por isso que eu estou te readicionando, recolocando você no caminho certo através da palavra. Toda disciplina deve ser uma expressão de amor. Aprendemos isso aqui no estudo de sexta-feira. Neste sentido, Deus amou o mundo fazendo o quê? Castigando o seu único filho por nossos pecados. É muito lindo, né? Temos essa cena em mente, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, ou deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que esse amor de Deus em doar, em entregar o seu Filho, também se manifestou numa cruz, em ver o seu Filho sofrendo, morrendo daquela forma brutal, cruel, sanguinária. Esquecemos disso. Esse amor, o amor glorioso de Cristo, esse amor nessa intensidade, considera o pecado, chama o arrependimento e mostra também graça. Deus entregou seu Filho Jesus por nossos pecados. Este é o nível de amor intenso que Ele requer que nós tenhamos uns pelos outros. E aí nós percebemos o quanto a quem estamos de amar assim, desta maneira. O amor de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos, cobriu de fato multidão de pecados. Nós lemos hoje pela manhã. De um amor intenso deriva também a hospitalidade, a mordomia mútua, o diálogo que é controlado pelas Escrituras. Então, do verso 8, nós temos todo o parâmetro para os demais versos, ou seja, para os outros imperativos. Se eu amo de forma intensa, porque eu considero que eu vivo no tempo do fim, e eu não posso viver de outra maneira que senão amando ardentemente, intensamente com o amor de Cristo. Se eu considero que eu vivo no tempo do fim, na expectativa da eternidade, e eu tenho que viver de forma criteriosa nesse mundo, não aceitando qualquer coisa, qualquer ideologia, não aceitando qualquer coisa que venha tirar a minha sobriedade, eu vou amar o próximo com intensidade, e esse amor vai produzir em mim o que nós agora podemos chegar no verso 9: ser hospitaleiro, mutuamente, sem murmuração. Meus irmãos, a hospitalidade é uma exigência característica na vida do cristão. Sobretudo neste contexto onde Pedro sempre evoca aos seus leitores a verdade de que todos nós somos o que nesse mundo, que eu sempre tenho falado? Peregrinos e forasteiros.
Somos peregrinos e forasteiros. E a ideia aqui é que peregrino e forasteiro não tem moradia fixa. Ele não tem um local certo, definido para morar, para dormir. Por isso que esse amor intenso desenvolve em nós essa hospitalidade. Todo cristão naquele tempo era um missionário. Por quê? Ele levava as boas novas do Evangelho a qualquer lugar que ele estivesse. Nesse sentido, essa verdade também continua hoje. Todo cristão, de fato, ele é um missionário, porque ele é um proclamador das boas novas do Evangelho. Ele precisa levar esse amor, esta verdade, aos que ainda não foram alcançados. Então, um mensageiro de boas novas, certamente, por muitas vezes precisava de quê? Acolhida, ser hospedado. E para nós, meus irmãos, isto hoje parece que está muito distante. No tempo de Pedro, não. Todo cristão, principalmente para o judeu, a coisa mais natural era acolher as pessoas na sua casa. E acolher bem, servir água para lavar os pés, uma cama para se deitar. Nós temos várias histórias onde profetas, servos de Deus foram hospedados, bem recebidos. Mas para nós hoje, isso é um grande desafio. E é de se justificar, visto a maldade humana, a violência e todo o contexto na sociedade. Quem aqui tem a confiança de hospedar um estranho na sua casa? Alguém que chega te pedindo guarida, lugar, e você abre as portas da sua casa para recebê-lo. É difícil, não é verdade? Mas naquele tempo em que Pedro escreveu essa carta, meus irmãos, ele está dizendo que esta prática deveria ser comum entre os irmãos da fé. Por isso que ele diz aqui, mutuamente. Ele está escrevendo para irmãos da fé, na igreja. Claro que se você puder e tiver condições, acolha quem te pedir acolhimento ou acolhida. Mas entre os domésticos da fé, essa prática deveria ser algo comum. Percebam que Pedro sempre aponta essas atitudes de amor como ações de um para o outro. Olha o verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Agora olha o verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros. Então o amor sempre parte da direção de um para o outro. Ele nunca fica em si mesmo. Eu sou uma pessoa muito amorosa, mas se esse amor fica só em você e ele não vai em direção ao outro, isso não é amor não, isso é outra coisa. O amor, ele tem que partir sempre em direção ao próximo, como partiu de Deus, Jesus Cristo, para mim e para você. Portanto, o amor, meus irmãos, ele deve ser exercitado de forma intensa. E essa verdade é também atestada em Hebreus 13, do verso 1 e 2. Vamos ler esse texto juntos? Hebreus 13, 1 e 2, como está projetado aí? Leiamos. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Possivelmente, o escritor aos Hebreus estava aqui mencionando aquele episódio em que Ló, sobrinho de Abraão, recebe anjos na sua casa. E o próprio Abraão também recebeu anjos na sua casa. Então veja que mesmo sem saber, alguns acolheram anjos no seu lar. Não é que você tem que ficar na expectativa de acolher anjo na sua casa, não. Mas a questão aqui é que qualquer irmão na fé que você puder acolher, ele pode ser uma bênção na sua vida, no seu lar, na sua família. Por isso que o fato de acolher anjos sem saber aqui traz essa ideia, essa conotação de ser abençoado, sem ter noção disso. Vocês já pararam para pensar que bênção que o seu irmão pode ser na sua vida? Também não estou dizendo que você tem que viver com o irmão na sua casa ou na casa do irmão, porque talvez já não vai ser tão bênção assim, né? Vai ser importunância. Só que o apóstolo Pedro, ao escrever essa carta,
e principalmente o capítulo 4, ele está dizendo que esse amor tem que nos dar a capacidade de acolher, principalmente aos irmãos necessitados, de acolher ao irmão que está necessitado, não só fisicamente, financeiramente, mas na fé, espiritualmente também. Acolha, através de um aconselhamento, através de uma caminhada ombro a ombro, o amor provoca esse acolhimento. E mais, meus irmãos, considerando o contexto em que Pedro escreve essa carta, havia muitos desabrigados, fugitivos do Império Romano e cristãos, mensageiros da palavra de Deus, que precisavam ser acolhidos, passar uma noite, ficar um tempo. Podemos aprender a dispor mais a nossa casa. Temos aqui na igreja a comissão de visitas. Se disponha a abrir a porta da sua casa para receber os irmãos. Se disponha a receber a atenção dos irmãos como princípios de hospitalidade. Se disponha, porque você pode estar acolhendo bênção na sua casa. E mais, meus irmãos, caminhando para o verso 10, o próximo imperativo, como devemos viver na expectativa da eternidade? Servindo uns aos outros. O amor produz em nós hospitalidade, o amor produz em nós a capacidade também de servir. O ato de servir é a essência do chamado cristão. O próprio Cristo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. A lógica do reino é ser promovido para servir a Deus, servindo ao próximo. No mundo não é assim, né? Você é promovido para quê? Para ser servido. Agora eu fui promovido, eu não ponho a mão mais nisso. Agora eles que façam, eles que me sirvam. Mas no reino não. No reino nós somos promovidos a filhos de Deus para servir. Se os irmãos já repararam, na ceia do Senhor nós temos esse momento lindo em que os presbíteros da igreja, ou seja, os líderes da igreja, a servir os irmãos. Eles saem como bons garçons, distribuindo o banquete espiritual para a igreja. E depois, o pastor serve os presbíteros, ou seja, o pastor, nesta figura didática do culto, da ceia do Senhor, ele é servo dos servos. A exemplo de Cristo, que não foi chamado para ser servido, mas ele veio a esse mundo para servir. Infelizmente, nesse tempo do fim que vivemos, né, tenha sempre isso em mente, vivendo o tempo do fim. Muitos têm perdido a essência do chamado a servir. E, na verdade, querem ser servidos. Percebe-se que na igreja há várias áreas para se servir, para se atuar. Mas muitos querem apenas ser servidos. Querem ser servidos de um bom sermão, querem ser servidos de um bom estudo bíblico, querem ser servidos de um excelente louvor, um som de qualidade, bancos acolchoados, querem ser servidos de banheiros modernos, querem ser servidos de ministérios interativos para seus filhos, etc., mas não se dispõem a servir, mas querem ser servidos. Uma linda, guarde isso, uma linda e didática maneira de servir ao próximo é servindo na igreja. Quer um exemplo prático? Sabe a professora da escola bíblica dominical do seu filho? Ela está servindo a Deus, ao seu filho e a você, servindo na igreja. Sabe o diácono que tem o firme compromisso de abrir e fechar o templo, cuidar para que tenha água e que tudo no templo esteja em ordem? Ele está servindo você, servindo a Deus. A presidente, a diretoria da SAF, quando programam as atividades anuais, estão pensando em servir a Deus, servindo a você. Assim também a superintendente da escola dominical, as secretárias da igreja, os músicos, os presbíteros, ou seja,
cada departamento da igreja serve a Deus servindo ao próximo. Servindo ao próximo. Mas nós queremos ser servidos. Às vezes nós nos achamos bons demais para servir. Nós queremos ser servidos. Isso é verdade. Devemos servir uns aos outros conforme o dom da graça que nos foi dado, que é o que está aí no verso 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Não há ninguém na igreja, nenhum servo de Deus que não tenha recebido um dom, um talento, uma habilidade natural, mas está servindo. Talvez não está servindo no louvor, não tem um cargo na igreja, mas naquilo que ele faz e pode fazer, ele está servindo. Se Deus te deu, não é para ficar para você não, é para compartilhar, é para servir. Cada um sirva conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Somos os administradores da despensa de Deus. É isso que é ser despenseiro. Não é do verbo dispensar, é do verbo, é do adjetivo despensa. É cuidar, administrar a despensa de Deus. E Deus nos deu dons, não é para nós, não. Ele nos deu dons para administrar em prol do outro. E como nós temos cuidado da despensa de Deus? O mordomo despenseiro, por muito que ele tinha a chave da despensa, mas os alimentos que estavam lá não eram dele, não, eram do seu senhor. Ele tinha que administrar a casa, programar o cardápio a semana, as nantas do lar, né? Mas não era nada dela, era do seu senhor, e ele tinha que administrar, e bem, porque era do seu senhor. E também nós precisamos administrar bem aquilo que nos foi concedido para o uso na casa de Deus, não para o nosso. Não há ninguém que não tenha nenhum dom, como eu já disse. A multiforme graça de Deus que Pedro diz aqui no verso 10, são as muitas formas ou maneiras em que a graça de Deus se manifesta através de quê? Dos seus despenseiros. Como que a graça de Deus será manifestada na igreja? Através dos seus administradores, dos seus despenseiros. Portanto, reflita nisso. E por fim, como podemos viver na expectativa da eternidade? Verso 11. Fale de acordo com os oráculos de Deus. Pedro diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Meus irmãos, nosso diálogo uns com os outros deve ser de acordo com as Escrituras. O cristão não pode emprestar seus lábios para mentira, para palavras torpes, para falsidade, para enganos, para maledicência. Sabe o que é maledicência? O vulgo conversa fiada, falar mal do outro, falar mal da igreja, da liderança. Mas todo o nosso falar, nossas interações dialogais, devem ser imbuídas, recheadas de verdades de Deus. Sabe aquela pessoa que você tem prazer de conversar, porque tudo que ela fala te edifica? A conversa dela te traz mais perto de Deus. E nós temos que vigiar nisso. Todo o nosso falar, nossas intenções, cada palavra dita, meus irmãos, deve ser provinda das verdades da Escritura, em qualquer assunto. Sobre tudo que você estiver conversando, falando com o seu irmão, profira as verdades da Bíblia Sagrada, da Escritura. Servimos de acordo com o suprimento de Deus em nossa vida. Deus não quer, meus irmãos, que nós vamos nem além, mas também não fiquemos aquém daquilo que Ele mesmo nos capacitou, que é o que Pedro diz aí, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, na força que Deus te deu, que Deus garante a você. Então, Deus não quer que você faça sacrifícios, nem vai além do que Ele está te pedindo, mas Ele também não quer que você esteja ou fique aquém do que Ele te concedeu. Você sabe que você pode se empenhar mais, se doar mais para Deus. Não fique aquém da graça que Deus te deu. E mais, Ele mesmo nos capacitou.
A finalidade de viver na expectativa da eternidade, com critério e sabedoria, orando, amando fraternalmente, servindo uns aos outros, seja na hospitalidade, seja em palavra, seja amando intensamente, tudo isso é para quê? Está aí no verso 11. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Tudo converge no final para quê? Para a glória de Deus. É isso que é lindo da Escritura. Não é porque eu sou muito bonzinho, muito dedicado, muito piedoso, é porque Deus é glorificado através disso. Eu amo fraternalmente, ou eu devo amar intensamente, ser hospitaleiro, ser criterioso, sóbrio, tudo isso para promover a glória de Deus, para que em todas as coisas, não em algumas, em todas as coisas, seja Deus glorificado, sem exceção, glorificado em nosso falar, glorificado em nosso agir, glorificado em nosso viver, glorificado em nosso servir, glorificado em nosso pensar, enfim, em todas as áreas da nossa vida. E a pergunta continua: como estamos à expectativa da eternidade? Como estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo? Então, atentemos para estes 4 imperativos. Sejamos criteriosos e sóbrios nas nossas orações, ou através das nossas orações. Acima de tudo, tenhamos amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Servamos uns aos outros conforme o dom que recebemos pela multiforme graça de Deus. Sejamos também hospitaleiros mutuamente e também falemos, mas falemos de acordo com a palavra de Deus. Essa é a melhor maneira que Pedro nos aponta em como devemos viver na expectativa da eternidade. Talvez, enquanto eu esteja pregando, você já esteja na expectativa de ir para casa, na expectativa do feriado de amanhã, com quem você estará, com quem você irá almoçar, na expectativa da sua semana de trabalho, que para muitos deve começar na terça-feira. Você deve estar pensando em N expectativas aí, mas pare um pouquinho para viver na expectativa da eternidade. Pode ser que não vivamos o feriado amanhã. Pode ser que vivamos num eterno feriado chamado vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo, onde todos os dias serão o dia do Senhor. Não é só o domingo, o primeiro dia da semana, não. O primeiro dia da semana é o dia do Senhor, né? Mas na eternidade, todos os dias serão o dia do Senhor. Lá nós não vamos mais nos ocupar com trabalho, com fadiga, com os nossos afazeres. Não vamos ficar na expectativa de coisas desse mundo que tentam nos anestesiar para nos desvirtuar do retorno da eternidade com o Salvador Jesus Cristo. Não, lá nós desfrutaremos eternamente, não mais na expectativa, mas na realidade da expectativa concretizada de estarmos com Cristo Jesus.